Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a graça e a paz de Jesus Cristo a você e toda a tua casa. Hoje, terça-feira, dia 13 de maio, possamos meditar o evangelho de hoje, possamos meditar, porque Jesus ele ainda continua a respeito daquilo que ele falava ontem, que ele é o pastor. Vamos então fazer a nossa meditação diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 até o versículo 30. É importante, sempre eu falo aqui o Evangelho, mas não leio o texto bíblico, a gente só partilha. É importante que você pegue o Evangelho desse dia e você possa ler todo o Evangelho e fazer a sua meditação. Eu aqui, nessa meditação, tento ajudar um pouco a meditar a palavra de Deus. Mas você possa fazer na sua oração pessoal, fazer a sua leitura e fazer a sua meditação. E se eu pude ajudar, graças a Deus. Então o Evangelho de hoje, Jesus vai falar no versículo 26, depois de as pessoas que estavam lá, alguns questionaram Jesus, questionaram a ele, e ele fala assim para aquelas pessoas: vós não credes. E por que não creem? Porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as roubará de mim, de minha mão. Então Jesus fala para aqueles que questionavam, que não acreditavam, queriam ver as obras, mas já tinham visto várias obras e aí sempre questionando, sempre murmurando, sempre indo na contramão, E Jesus fala: vocês não acreditam. Se vocês não acreditam, porque vocês não são as minhas ovelhas. Mas à medida que vocês passarem a acreditarem em mim, vocês se tornam as minhas ovelhas. Porque à medida que creem em mim, vocês ouvem a minha voz. E eu assim, ouvindo a minha voz, eu passarei a conduzir também a cada um de vocês pela vida em abundância. E à medida que vocês me seguem, à medida que vocês me ouvem, à medida que vivencie aquilo que eu estou ensinando, eu darei a proteção, porque a minha palavra é a proteção. O que eu ensino é uma proteção. Sim, os ensinamentos de Jesus nos levam para o caminho verdadeiro, porque o caminho da mentira é perdição. O caminho de mentira nos estraga. O caminho da mentira nos faz perder a vida eterna. O caminho da mentira nos faz errar os caminhos e aí nós tropeçamos, caímos e sofremos. Ele é o pastor e ele fala para nós. E à medida que ele fala, se a gente ouve a sua voz, é porque a gente o conhece. E se a gente o conhece, a gente vê o que ele fala é verdade. Se a gente o conhece, a gente sabe que os caminhos que ele tem mostrado é o caminho da abundância. Porque se nós deixarmos levar pelas vozes erradas, pelos lobos desse mundo, nós vamos nos perder no caminho. Nós vamos sofrer com tantas coisas que a gente tem visto. Por natureza, nós temos dificuldades na nossa vida. Naturalmente, nós enfrentamos dificuldades. Mas se a gente ouve a voz do pastor, se a gente deixa o pastor nos conduzir, tudo será mais simples, tudo será mais fácil, tudo será vencido, porque ele estará à frente nos conduzindo. Então, meu irmão, minha irmã, não sejamos como esses que questionavam Jesus a todo momento e crê naquilo que Jesus fala. Crê naquilo que Jesus fala. E acreditar naquilo que Jesus fala, como a gente constantemente tem falado,
acreditar naquilo que Jesus fala, precisamos ter uma aproximação a Ele. Assim como João, que João recostava lá no peito de Jesus. Assim, ouvindo a voz do Senhor na intimidade, a gente vai saber que quando é a voz de Jesus, quando é o caminho do Senhor, ou é os caminhos errados, ou a voz daqueles que querem roubar a nossa vida. Então, busque sua vida oração constante, oração diária. Se aproxime de Jesus para que você tenha um ouvido aguçado para escutar a voz do pastor. Do pastor, como ele falava no evangelho de ontem, ele não vai entrar pela janela, pelos lados errados, às escondidas. Não, ele vai se apresentar, ele vai falar, ele vai chamar pelo nome. E é isso, a gente, com as experiências que a gente vai tendo com Jesus, isso soa muito fácil para que a gente possamos vivenciar o Senhor nosso Deus. Que o Espírito de Deus nos conduza nessa terça-feira e que você possa ter uma terça-feira abundante, onde você possa vivenciar a graça da presença do bom pastor na sua vida e ele possa nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.